Dia! Terças e quintas-feiras, aqui no canal da Espaço da Fotografia, tem live ao meio-dia. E tem live daquelas lives legais, sabe? Que não é pra gente ficar te empurrando venda. A gente tá aqui pra falar pra vocês sobre dicas incríveis pra vocês levarem pra vida de vocês, pra vocês terem dicas diferentes para poderem melhorar o trabalho, a empresa, para que vocês possam ganhar mais dinheiro com fotografia, para que vocês possam de verdade viver do seu sonho, que é viver de fotografia. Então, eu sei que tem muita gente que está acompanhando a gente aqui. Todas essas lives têm sido assim verdadeiros aprendizados para mim, sabe? Eu tenho aprendido com todos meus convidados. Eu tenho aprendido com vocês, com as perguntas que vocês fazem. Então, pra mim tem sido incrível. Eu imaginei que eu ia ficar, sabe, tipo, daquelas pessoas que não aguentam mais fazer live. Mas eu tenho amado fazer as lives. Hoje o meu convidado é um convidado super especial, porque eu sou fã de verdade dele. E eu quero poder dividir com vocês. Olha que legal! Segunda-feira você começa com isso aqui com a gente. Que legal, Ana. Seja bem-vinda. Se eu puder ajudar em algo, estou à disposição. A ideia é o quê? A ideia é que eu consiga trazer conteúdos de relevância para vocês. Então, o que eu tenho feito? Todo mês eu pesquiso sobre pessoas bacanas, temas diferentes que eu possa trazer para agregar na vida de vocês. Com dicas de fotografia, dica de venda, dica de álbum, dicas especiais. Hoje o meu convidado é muito especial. Eu vou conversar com o Rodrigo. Ele é diretor do Grupo Fotosul. A maior parte desses álbuns lindos, assim, que vocês veem, assim, que tá aqui no meu estúdio, são feitos no Grupo Fotosul. É uma empresa que fica no sul do país, Passo Fundo, se eu não me engano. E a empresa é surreal. Pensem numa qualidade diferenciada de produtos. E eu acredito muito que quando a gente mostra um produto diferenciado para o nosso cliente, que a gente se preocupa com esse tipo de atendimento e dessa entrega, tudo funciona melhor. Então hoje o Rodrigo vai vir aqui para conversar comigo sobre... Já vou te adicionar, peraí, já vou te aceitar, Rodrigo. Então, eu vou conversar com ele falando sobre álbuns, como aumentar suas vendas com álbuns. A gente vai falar também muita coisa sobre um congresso incrível de fotografia que vai acontecer agora em setembro. Então a ideia é que a gente possa agregar de alguma forma valorosa para o dia de vocês. Então vou trazer esse cara que é incrível para conversar comigo. Deixa eu aceitar o Rodrigo por aqui. Para colocar o tema da nossa live aqui, fixar aqui no nosso... Oi, Ei, oi, Rodrigo! oi. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo super Tudo bem. bem? Ai, Você tá bem? tô bem, que prazer estar aqui com você nesse início de semana, né? Falando sobre temas Início de tão semana. relevantes. Ontem, durante o meu almoço, eu Seu acompanhava a áudio tua tá live. falhando, Rodrigo. Seu áudio Tá tá me ouvindo? falhando. Oi, 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 oi. agora tá melhor? Tá. Sabe que ontem, no horário do almoço, Ah, eu acompanhava a tua live e ah. achei muito interessante a análise que tu fizeste das fotos, das redes sociais do Ah! canal. Então eu achei muito bacana e acho muito valorosa essas lives, porque aí em momentos como esse, momentos que a gente está almoçando, a gente conseguir absorver um conteúdo de qualidade. Eu quero dar as boas-vindas aqui, eu estou vendo que vários clientes estão entrando, a Verônica, Tamires, a Estúdio Único Marquesan, a Fê, Fábrica de Sonhos. Tem um monte de gente conhecida e querida entrando aqui para nos acompanhar agora nesse horário do almoço. Só o pessoal do Uruguai tá entrando, Nicolas. Ah, que legal! Então a gente Ó, vamos lá, vamos leva começar do começo então, Rodrigo. Eu quero que você se apresente para eles e conte quem é o Rodrigo, para todo mundo poder te conhecer também. Então, me chamo Rodrigo Corteganha, sou diretor de relacionamento e produto do Grupo FotoSul. Nós somos responsáveis por criar o conceito de álbuns como objeto de decoração, trazendo elementos do mundo da moda e da arquitetura para os nossos produtos. E essa história começou lá atrás, justamente para
ajudar fotógrafos e empresas do mercado da fotografia a aumentarem as suas vendas. Porque quando a gente trouxe esses elementos, a gente agregou valor ao produto. Antigamente não se tinha muita diferença em você comprar o produto do A, do B ou do C. Claro que existiam questões de qualidade, mas esteticamente para um cliente, por uma primeira impressão, não tinha muita diferença eu fazer o meu álbum com A, com B ou com C. Então a gente trouxe esses elementos do mundo da moda e da arquitetura para os produtos para ser uma diferenciação, tanto para a nossa empresa quanto para os fotógrafos que trabalhavam com a gente. Além disso, a gente tem o setor educacional, que vai acontecer o evento. Estão me avisando aqui que Eu vou tentar O áudio falar sem falhou. o fone, ver se Nossa, melhora. ficou muito melhor. Muito Melhorou? melhor. Muito. Ótimo. Tá perfeito agora seu áudio. Tá lindo. Então, às vezes esses fones mais atrapalham que nos ajudam, né? E é super moderno. Eu usava o meu da Apple. Fica a dica aqui pra quem tá acompanhando a gente, que é dica. Eu usava aquele meu pequenininho da Apple que nem o Rodrigo tava usando. E todo mundo reclamava. Aí, Rodrigo, tô usando esse aqui, ó. Simplesinho. Eu tenho também. E todo Funciona mundo bem. ama quando eu uso ele. Aí eu escondo Eu aqui gosto no meio do desse cabelo Que simpático. e tá Então, tudo como eu certo. estava falando, a gente tem a divisão educacional, que é para qualificar os parceiros da nossa marca. E a Ludmilla já esteve conosco palestrando aqui em 2018, né, Lud? Tudo bem? E agora vai estar novamente comandando o Palco Talks, nosso evento, que vai ser um palco em que vão acontecer interações durante todo o dia do evento. Então, os palestrantes de cada tema vão sair do palco principal e vão ir para o Palco Talks trocar ideias com a Ludmilla, que vai estar fazendo as perguntas de vocês. Então, quem quiser, por exemplo, eu faço só fotos de newborn. Ó, a Fer entrou, a Fer vai ser uma das nossas palestrantes. Eu faço só fotos de newborn. E não me interessa ver, por exemplo, fotos de casamento. Estou dando um exemplo. Eu saio do palco principal e vou para o palco da Lud, para o Palco Talks, para ouvir e fazer perguntas, que a Lud vai estar entrevistando a palestrante anterior que vai falar de newborn. Então, nessa vai ser uma dinâmica muito interessante, vai ser um modelo teste que a gente vai fazer. Nosso evento já tem 17 anos, já está na 17ª edição. Tem pessoas aqui, ó, a Silmar e a Thalita, já estamos ansiosas, que coisa boa. Então, a gente vai estar falando, vai estar tendo esse evento em que a Lud vai estar conosco novamente, dessa vez comandando um palco durante todo o dia, né, Lud? Tô muito orgulhosa, tô muito metida. Eu tô muito metida, ninguém tá me aguentando. Mas sabe o que eu achei mais legal da ideia, Rodrigo? Então vamos começar falando primeiro do congresso, depois a gente vai para os álbuns. Sim. O que eu achei mais legal do congresso, essa ideia de fazer um palco onde as pessoas possam perguntar de forma mais livre, é muito legal. Por quê? Porque uma das coisas que sempre me incomodou nos congressos que eu participei era que muitos palestrantes acabavam contando mais sobre eles e sobre a vida deles, e quem estava na plateia querendo fazer perguntas muito específicas, ou não tinha tempo, ou não conseguia, ou o próprio palestrante não conseguia desenvolver um pouco mais sobre aquele tema. Nesse palco que você criou, as pessoas vão ter uma liberdade gigante. A gente vai poder tirar os segredinhos desses fotógrafos. E eu acho que é isso que vai fazer a diferença. Melhor pessoa não tem para isso. Não, eu vou... Então, quem tiver ali, quem tiver acompanhando a palestra, fizer uma pergunta e o palestrante desviar da resposta, eu vou estar ali para ajudar vocês, para fazer ele dar a resposta para vocês. Que bacana. Olha que a Eliane colocou, sempre é um sucesso. Verdade, a Eliane é de Chapecó, já participou de várias edições do nosso encontro. E fico feliz, que bacana. Quando a Ludmilla eu participei o primeiro ano, vai dominar o Palco Talks, vai ser um sucesso. Vai ser muito legal. Quando eu participei no primeiro ano, eu fiquei impressionada. Eu vou confessar para vocês, a Espaço da Fotografia existe há 16 anos e eu não tinha noção da proporção desse evento. Eu não tinha noção. Quando eu cheguei lá, é um palco gigante. Quantas mil pessoas tinha no... eu tô falando... 1000 pessoas. Então, tinham 1000 pessoas assistindo os palestrantes. É muita gente. Mas o mais legal não era só a quantidade. Mas o que a gente tinha? A gente tinha gente do país inteiro assistindo. Acho que até de fora do país, que tinha ido para lá, Uruguai, né, Argentina. O que me encantou? Me encantou porque tinham palestrantes de áreas muito diferentes, então tinha opções para todo mundo. E uma coisa que eu sempre falo aqui na minha escola é que a gente, muitas das vezes, a gente aprende muito com outras áreas. Então, por exemplo, eu não sou especialista em
Produtos. Então, fotografia de produto não é o que eu entendo muito bem. Mas eu escuto alguém que está na área de produto dando uma dica sobre orçamento, sobre como monta, sobre como envia para o cliente, e eu falo, caraca, isso eu posso usar no meu. Isso eu posso agregar valor. E isso faz toda a diferença para quem é fotógrafo. Vocês precisam conhecer outras áreas, entender um pouco sobre o que está acontecendo de moderno em outros ambientes, para vocês poderem trazer para o de vocês. Então, isso faz uma baita diferença. Fora a organização, né, gente? Vocês estão entendendo? Esse ano, Rodrigo colocou incluso até alimentação, meu povo. Então, você compra um ingresso que, bem dizer, você não está comprando ingresso, porque ele é revertido em fazer álbum. Tem alimentação inclusa. Tem espaço para você... Porque da última vez que eu fui, tinha até puff para mim deitar, meu povo. Não é? Era uma super decoração, é muito incrível. Olha que legal, a Fê tá falando que vai ser a primeira vez dela no evento. Ela tá doida pra chegar lá. Ai, nós também, nós também. E eu não tô elogiando. Quem me conhece sabe, eu sou escorpiana. Ela é Escorpiano escorpiana, não não? mente. Então, assim, ó, tudo que eu tenho pra falar, eu falo. E quando eu tenho alguma coisa ruim, ou eu guardo pra mim, ou eu boto pra fora, né? E eu não tenho o que reclamar do evento. Eu lembro que eu terminei a minha palestra, eu fui pro palco principal para assistir as outras palestras. E eu já fui em muitos eventos, meu povo, que o pessoal assiste a palestra, que quer e depois vai embora. Nesse não, as pessoas queriam ficar. Ou seja, era conteúdo de relevância. Então, me conta, é um dia inteiro. Vamos lá, vamos contar para o pessoal como é que vai ser o Vai ser um dia inteiro. Vai acontecer num novo espaço, numa nova proposta esse ano, até para o pessoal poder aproveitar todo esse conteúdo, né, que o pessoal tem para compartilhar. Tá inclusa alimentação, volta R$ 100 em créditos de produto. E hoje a gente entrou no terceiro lote, que é o último lote, tem pouquíssimas vagas ainda, que está por R$ 290, com toda a alimentação inclusa durante o dia do evento e ainda R$ 100 em crédito de produto. Quem garantiu antes, garantiu melhor, né? Pagou R$ 150, pensa. Muito legal, muito legal. Mas, gente, se você fizer uma conta rápida, que eu gosto muito de fazer isso, então vamos pensar, 290, R$ 100 volta em álbum. Então, ficou 190. Aí você pensa que você vai gastar no dia para comer. Hoje em dia, se você for no McDonald's, você vai gastar 50, R$ 60, né, meu povo? E aí, se você pensar que vai ter o cafezinho na tarde, a água que você teria que comprar, então já foi R$ 100. Então, o seu ingresso saiu por R$ 90. Sim, Poxa, R$ vale muito a 90 pena. para ver um monte de palestra, para ter conteúdo de relevância, para poder perguntar de verdade. Porque, gente, dessa vez tem um palco onde você pode perguntar à vontade. E quando eu digo à vontade, você pode perguntar 5, 10 vezes. Vai ter tempo para isso. A gente vai ter essa disponibilidade. Então não vai ser aquela coisa, pergunta rapidinho que o próximo quer perguntar. Não, você vai ter tempo, você vai poder conversar com o palestrante. E eu acho que essa possibilidade de você conhecer quem você admira de perto e poder conversar com ele, fazer perguntas, entender o que acontece, não acontece em todos os lugares. Não. Então, essa possibilidade é única para vocês. Então, quem puder participar do congresso, é o congresso de fotografia. E eu tenho falado para todo mundo que hoje em dia não, ele já era o maior. É que antes a gente tem uma maniazinha, eu sou mineira, eu posso falar. Os paulistas têm uma mania feia de achar que tudo de paulista é melhor, sabe? Então, a gente sempre ficava falando que em São Paulo, isso, São Paulo, aquilo. A gente está no Rio Grande do Sul, Passo Fundo, não é isso? Passo Fundo. Com o maior congresso de fotografia. É no sul do país. Sinto muito para São Paulo, eles vão ter que correr atrás, meu povo. E esse ano com um palco só da Ludmilla, que ela vai fazer todas as perguntas, tudo aquilo que vocês têm curiosidade de saber, ela vai estar perguntando para os palestrantes por vocês. Então, e aí vou contar um segredinho para quem está acompanhando a gente aqui, quem vai assistir nossa live depois. A partir dessa semana, na quinta-feira, eu já vou conversar aqui na live com a Amália, que é uma das palestrantes. Nas próximas semanas, eu vou conversar toda semana com pelo menos um palestrante que vai tá lá no nosso congresso em Passo Fundo, no congresso do Grupo Fotosul. E a ideia é que vocês já vão conhecendo um pouquinho sobre os palestrantes que vão estar lá falando com a gente, para vocês começarem a ficar mais encantados ainda com o conteúdo que ele vai passar, para vocês já pensarem em perguntas legais e vocês começarem a interagir com essas pessoas, para que lá no dia seja realmente um sucesso, sabe? Que vocês consigam aproveitar
E eu falo que é tão legal você trazer, pegar, porque eu falo assim, até com coisa ruim a gente aprende, né, Rodrigo? O que não fazer, não é? Até com coisa ruim a gente aprende. Quando a gente tem alguém que vai dar conteúdo de valor verdadeiro para vocês, é a hora de vocês levarem o bloquinho, fazer a anotação para os insights começarem a vir. Para vocês aumentarem as suas vendas, para entender como atender melhor o cliente de vocês, para fazer network com as pessoas. Meu povo, todo mundo acha que isso aqui está acabado. Cartão de visita. Levem cartão de visita, façam network com os colegas. Não é, Rodrigo? Para distribuir cartão de visita, né? Distribuir cartão de visita. Vamos fazer network, conhecer novas pessoas, fazer collabs. É isso que eu tô fazendo aqui com o Rodrigo. Fazendo collabs, um ajudando o outro, trazendo novidades para vocês. Clientes amam esse tipo de coisa, meu povo. É a hora de vocês usarem isso a favor de vocês. Sim. Mas hoje, mais do que falar do congresso, depois a gente fala dele de novo, eu queria que o Rodrigo contasse um pouquinho pra gente sobre os álbuns que a Fotosul tem produzido. A Lud virou cliente especial do Grupo Fotosul. Até o álbum da Leona, que tá lá em cima, ó, vou levantar aqui para vocês verem, ó. É minha bebê, virou garota propaganda aqui, feito com o Grupo Fotosul. Eu queria que o Rodrigo contasse um pouquinho desse desenvolvimento, como hoje os álbuns estão ficando com uma maior qualidade. Tem um álbum, nem sei se eu podia falar isso aqui, mas eu vou contar. O Rodrigo tem um álbum, meu povo, que tá indo a leilão. Falei demais? Não sei se eu falei demais. Não, vai. Então, vocês conseguem imaginar a qualidade de algo que está indo a leilão, que realmente é uma obra de arte? Vocês conseguem imaginar que... Vou dar um exemplo de algo que eu tenho falado muito com os meus alunos da minha mentoria. Eu dei para eles a dica de fazer um álbum e eu expliquei para eles que não era para eles fazerem álbum de R$100. Eu falei para eles assim, ó, primeiro álbum de vocês, eu quero que vocês pensem em fazer um álbum, tipo, pegar R$500 e fazer um álbum. Mas por que não fazer 5 álbuns de R$100? Porque o que vende é o que encanta, é o que deixa as pessoas inebriadas, olhando e falando, meu Deus, que coisa linda. E aí eles falaram assim pra mim, mas meus clientes não pagam R$500 por um álbum. Aí eu falei assim, ó, a primeira coisa que acontece é, você não mostrou esse álbum. Então seu cliente não vai querer mesmo, porque ele nunca viu. Então fica difícil dele ter o desejo por aquilo, né? Segundo ponto, que a partir do momento que você cria um álbum desse, que tem um valor agregado maior, que ele é mais bonito, que as suas fotos ficam mais encantadoras ali, você começa a vender mais ensaios por causa do álbum. E não necessariamente porque você vai vender esse álbum, mas ter o portfólio te ajuda a aumentar as suas vendas nos seus ensaios, nos seus eventos. Então hoje eu vou parar de falar e vou deixar o Rodrigo contar para vocês todo o passo, desde o álbum mais simples até o álbum mais legal que vocês estão fazendo hoje. Como que vocês começaram a agregar valor, como a gente pode agregar valor para o nosso cliente na hora de mostrar para ele. Vai, agora é com você. Falei Ai, muito. meu Deus. Eu também quero ser entrevistado. É o de frente com a Lud. Olha só. Tem muitos pontos que a gente tem que levar em consideração, né, Lud? A gente tem um cuidado muito grande no desenvolvimento do produto. Então, por exemplo, você nunca vai ver um álbum nosso descascando, por exemplo, né? Que porque assim, ó, vamos começar da matéria-prima, né? Então, quando você escolhe a matéria-prima que você vai fabricar o seu produto, isso faz toda a diferença. Por quê? Senão o teu cliente vai ter o álbum lá por 5 anos e naquele 5º ano o álbum vai começar a descascar. Porque ele sofre um processo chamado de hidrólise, que é uma quebra da molécula existente no material sintético que imita o couro. E essa quebra da molécula acontece por um processo de hidrólise, que é o quê? Pela gotícula da água na molécula de oxigênio, ocorre a quebra e que faz com que descasque, que é aquelas nossas jaquetas de couro que descascam. Então, todos os nossos álbuns, os materiais que imitam o couro são PVC, ou seja, tem uma base plástica que garante uma maior durabilidade, uma maior resistência. Então, o mesmo material utilizado para fazer bancos de carro, por exemplo. A gente tem um cuidado muito grande, os clientes pediam muito, principalmente quem faz 15 anos, pediam materiais com glitter. Só que, particularmente para mim, era muito incômodo tu pegar um álbum
ou qualquer coisa e ficar com a mão cheia de glitter. Então, nós desenvolvemos um material que tem o efeito glitter sem deixar glitter na mão do cliente. Ah, eu vou Então, mostrar. Deixa eu mostrar o mostra, meu. O mostra. meu é maravilhoso. Deixa eu pegar ele aqui para mostrar. Peraí. Ai. Porque eu exagerei no tamanho do meu álbum, mas olha que maravilhoso. Ai, lindo, lindo, lindo. Não é? Eu fiz com a capa de acrílico, né? Aham. E eu fotografei o Gustavo Borges, que é o campeão olímpico, e eu quis fazer um álbum não só para ele, mas para mim ter como portfólio para mostrar para os clientes que fosse encantador. Olha isso, gente. Não sai nada. E eu posso passar a unha mesmo, ó. Quem sabe que eu tenho unha grandona, ó. Não sai nada. E isso é muito encantador, muito legal. A qualidade. Eles me deram um depoimento maravilhoso falando que o álbum tinha ficado encantador, que eles mostram para todo mundo. E isso acaba valendo tudo que a gente investe, né? Sim, sim. E eu vou contar um segredinho. Quando eles escolheram o álbum, eles não escolheram o álbum com a capa. Eles não pagaram para mim pelo álbum com capa de acrílico. E aí eu fui lá e incluí o álbum com capa de acrílico para mandar para eles. Por quê? Porque eu consigo entender que isso vai ser meu portfólio na mesa dele. Então, hoje em dia eu tenho vários clientes que vieram por eles, que viram o álbum na casa deles. Então, virou meu portfólio, virou meu cartão de visita mesmo, sabe? Então, fica a dica. E não solta. Verdade, Rodrigo não está só de vendedor. Não tá mentindo. O álbum é o maior cartão de visita do fotógrafo, né? A maior ferramenta de marketing, porque como que eu posso vender mais álbuns, por exemplo, se eu trabalho com infantil? Eu posso buscar fazer parcerias com casas de festas, posso buscar fazer parcerias com hospitais, com obstetras. Gente, eu tenho um podcast que é o Rodcast, que eu entrevistei uma médica, ginecologista obstetra. E ela falava que ela adora quando os fotógrafos vão lá, que levam os álbuns, que levam os quadros. E, ela é da minha cidade. A minha cidade tem vários fotógrafos. E nunca ninguém foi lá e deixou um álbum no consultório dela. Nunca ninguém foi lá e fez um trabalho de, daqui a pouco, fazer uma parceria. Ela faz cursos, por exemplo, para gestantes. Nunca ninguém se dispôs a fazer uma parceria com ela, de falar sobre como que é o processo da fotografia newborn, por exemplo. Que é uma coisa que gera curiosidade em tantas mães. Sim. Então, buscar parcerias, eu diria que é a primeira dica para a gente aumentar a venda de álbuns. A segunda dica, que está implícita nesse contexto, é ter um portfólio. Porque um álbum, muitas vezes, chega ao nosso cliente no valor de um sofá, por exemplo. Você não vai comprar um sofá para tua casa sem antes sentar, sem ver se ele é confortável, sem ver se você vai conseguir tirar uma sonequinha nele. Tu vai querer testar aquele sofá, tu vai querer conhecer aquele sofá. Então, o álbum, por muitas vezes, ter um valor agregado tão grande quanto um sofá, ele precisa ter a amostra. Porque, pensa comigo, o cliente, quando você fala em álbum, principalmente um cliente mais antigo, ele vai ter na cabeça aquele álbum com plásticozinho. Aquele álbum que a gente também produz para quem trabalha com fotos avulsas, mas vai ter a ideia daquele modelo antiquado. Nós temos um case muito legal, Ludi. Depois eu queria que tu contasse a tua experiência com o alagamento dos álbuns. Eu conto. Alagamento dos álbuns. Essa experiência é bacana. Vou até pegar para mostrar. Deixa eu ver olha só, a gente tem um grupo de clientes que entregava mídias digitais. Ó, a Helenice Moretti mandou oi. Oi, Helenice, seja bem-vinda. A gente teve um grupo de clientes que entregava mídias digitais. E esse grupo de clientes tem essas mídias digitais a cerca de R$600, tá? R$600. Nós fizemos um trabalho com eles e ensinamos eles a agregar produtos. Hoje os casamentos deles são vendidos na média de R$10.000, incluindo o álbum. Ou seja, eles conseguiram viver de fotografia porque fizeram seus portfólios e começaram a mostrar o valor do produto, da entrega impressa para os seus clientes. Então, isso faz toda a diferença quando a gente fala com o nosso cliente final, que muitas vezes não tem ideia do produto. Você ter um portfólio e você buscar parceiros que possam, além de você, propagar o teu trabalho. Ó, a Camila Antonioli mandou boa tarde. A Camila tá sempre dizendo. Oi, Camila. Tudo bem? Então, assim... Helenice, nossa aluna, acabou de fazer álbum com vocês também. Me mandou esses dias. Opa! Helenice. Então, buscar parcerias, Ludi, eu diria que é fundamental. Cerimonialistas, para quem trabalha mais com eventos, sabe?
buscar essas parcerias que vão divulgar o teu trabalho e daqui a pouco podem fazer trabalhos conjuntos. Eu achei o Vou dar máximo. uma... Posso interromper? Vou te dar uma dica. Num geral, o que que acontece? O que que eu percebo que acontece com os novos fotógrafos? Eles ficam talvez intimidados para chegar no médico e oferecer essa proposta de deixar o álbum lá, de fazer parcerias. Enfim, esse contato às vezes intimida as pessoas. E aí eu vou dar uma dica. O que eu comecei a fazer? Quando eu ia fazer a parceria, hoje em dia eu tenho parceria com 3 médicos obstetras, né, que me indicam, e eu tenho parceria com uma enfermeira que ela é uma enfermeira neonatal, que tem todo um processo diferente de fazer fertilização in vitro. O que eu fiz para oferecer minha parceria? Eu levei os álbuns. Eu fiz álbuns a mais e deixei lá, como se fosse um presente. Ela não tem obrigação nenhuma de falar sobre mim, de fazer nada. E aí, além de oferecer os álbuns, eu também levo os meus cartões de visita. Já levo até na caixinha bonitinha. Então, eu comprei caixinhas de acrílico bonitinho. Então, eu deixo o álbum e a caixinha. E aí, ela vai divulgar se ela quiser. O que eu costumo fazer? Então, por exemplo, toda vez que ela me divulga, ou, por exemplo, parto, por exemplo, eu tenho fotografado muito parto. Então, eu fotografo o parto. Além de fazer todas as fotos para o bebê e do cliente que foi contratado, né, do parto em si, eu faço dos médicos, eu faço das enfermeiras as fotos. E eu marco todos eles, mandando a foto para eles depois. Uhum. E isso me abre um espaço para fazer novas parcerias e eu ficar menos envergonhada, não que eu seja, mas para que eu fique menos travada na hora de oferecer. Por quê? Porque quando eu comecei, eu também não tinha 1 milhão de seguidores, né? 20 mil, 10 mil seguidores. Eu comecei com 0, que nem todo mundo começa, com 0. Então, você precisa dar o primeiro passo. Então, já ter o cartão de visita e ter um álbum, mesmo que seja um álbum menor, para poder deixar lá, sem você ficar com essa mesquinharia, sabe? Porque eu falo que tem um pensamento que é o pensamento de escassez. O pensamento de escassez não leva a gente para frente. E às vezes as pessoas, muitos alunos meus falam assim, eu não vou fazer portfólio porque eu preciso investir em outras coisas. O pensamento está errado. O melhor investimento é transformar suas fotos no que não existe, no online, no físico. Quando você transforma suas fotos no físico, em material físico, elas passam a gerar desejo. Então, o desejo é muito maior por algo físico, que a gente consegue tocar, encostar. Então, o melhor investimento para quem está iniciando é ter álbuns para poder mostrar para os seus clientes, para fazer as parcerias e deixar no local. Então, lembrem disso, principalmente para quem está começando. Tenha material impresso, porque senão você não consegue vender, fica tudo muito mais difícil. Continua, Rodrigo, falo muito, perdão. Mas, eu e você, a gente fala bastante. Eu achei muito válido isso que você trouxe, que realmente é preciso deixar o material impresso. E, gente, fotografia é uma coisa que é muito fácil de você fazer parceria. É muito fácil. Quem hoje em dia não quer ter boas fotos para tua rede, para rede social? Daqui a pouco você faz uma ação no hospital em que você consegue fotografar esses profissionais. Durante a pandemia, a Fotosul fez uma ação que se chamava Sorriso por Trás das Máscaras. Essa ação, a gente levou fotógrafos para dentro do hospital aqui de Passo Fundo, parceiros nossos, fotografaram os médicos e a gente deu uma foto de cada um para eles usarem como crachá, além de fotos para eles guardarem. Todo mundo amou, todo mundo divulgou essas fotos para os fotógrafos, foi um baita marketing. O que eu quero dizer com isso? Que a gente trabalha com a imagem das pessoas. E é algo extremamente personalizado, porque cada um tem a sua imagem. É diferente, por exemplo, de quem vende, sei lá, roupinha para criança. Porque a roupinha para criança pode ser para a filha da Ludmilla, pode ser para a filha do fulano, do ciclano, do beltrano. Então, quando você trabalha com a imagem da pessoa, você tem algo que é aquele momento dela no espaço e no tempo. Então, se você consegue, você tem o poder de eternizar aquilo através do trabalho que você realiza e pode realizar belas parcerias, até porque hoje em dia todo mundo quer ter uma foto legal para postar no Instagram. Olha que bacana, tem umas clientes minhas que fizeram uma parceria bem interessante com um hospital. Todas as crianças que nascem naquele hospital ganham uma foto grátis. Então vai até o estúdio, faz fotos e a pessoa não vai comprar só aquela foto, vai comprar outras fotos. Com certeza. Para ter depois. Então, eu tenho até
uma máxima, Ludi, que o não a gente já tem, né? É uma frase muito comum, É até isso um pouco mais. mesmo. O não a gente já tem. Então, o que, que vai acontecer se tu for naquele médico e ele te disser não? Não vai mudar nada na tua vida. Tu Nada. vai ter, tipo, tu vai para outro e vai buscar ter aquela parceria novamente, vai buscar ter, enfim, vai buscar ter uma, de outra É. forma, ter aquele teu objetivo, mas em via de regra não vai mudar nada na tua vida, né? É. Então, Eu o não falo muito isso para os meus alunos, falo muito isso para eles. O que de pior pode acontecer? O que de pior pode acontecer? Nada, nada de pior pode acontecer, meu povo. Não é não, passou, tá tudo bem. Vida que segue, né? Vida que segue. Vida que segue. E eu acho que o mais legal é que você vai ficando mais corajoso. Você vai entendendo que o seu trabalho é bom de verdade. Então, você não está pedindo nada para ninguém, você não está fazendo favor para ninguém. Você está ajudando outra pessoa a poder ter a, a, o incrível de ter você fotografando a vida dela, porque eu tenho certeza que você que está ali, você como indivíduo, vai fazer o seu melhor por aquele cliente. Então, lembrem disso, que se vocês estão vendendo algo que é bom de verdade, que vocês acreditam nisso, tudo fica muito mais fácil. Porque você não está pedindo um favor, você está ajudando a outra pessoa. Entendeu? Você está ajudando a outra pessoa. Parcerias, elas são a base, assim, do nosso negócio. Na minha mentoria, uma das coisas que eu mais falo com os meus alunos é que eles, com essa coisa de internet, as pessoas desaprenderam a fazer network. Antigamente a gente fazia muito mais network. A gente sentava na mesa, conversava com as pessoas, trocava ideia, contava sobre os nossos trabalhos. Hoje em dia a gente só troca o Instagram. E isso não agrega tanto valor. As pessoas precisam aprender a conversar. Elas precisam começar a entender que, sei lá, fazer parceria. Ludmila, que sou fotógrafa, eu faço muita coisa, mas vamos pensar que eu faço retratos profissionais e vou fazer parceria com um cara que é fotógrafo de casamento, que talvez não faça o mesmo trabalho que eu faço. Um pode agregar na vida do outro, sabe? A gente tem que parar de ser tão egoísta e achar que dividir conhecimento não é bom. É bom, multiplica, né? Então a gente precisa ter mais pessoas à nossa volta, fazer mais amigos, voltar ao que a gente tinha antes de fazer mais amigos, fazer network, fazer parcerias, fazer collabs. Isso que eu e o Rodrigo estamos fazendo é muito legal, fazer collabs, trazer informação nova para os nossos clientes, agregando valor para todo mundo. Isso é muito, muito, muito importante. tem dúvida, sim. E o Rodrigo, em determinado momento, ele falou sobre um álbum que é com plastiquinho. E ele falou, remete muito àqueles álbuns antigos, né? Que é totalmente diferente do que o formato que a gente entrega hoje em dia, né? Que são álbuns mais elaborados. Depois o Rodrigo pode explicar melhor a forma que é colado, costurado, enfim. Mas eu achava que não era legal ter álbuns com plastiquinho e hoje em dia eu sou apaixonada. Vou mostrar o da Leona. Esse álbum é muito fofo. Eu fiz o da Leona do batizado dela. Então a capa pode ser personalizada, a lombada pode ser personalizada, a parte de trás. No meu caso, eu quis só colocar meu logo, mas dá para vocês fazerem da maneira que vocês quiserem, com outra foto, por exemplo. E olha isso, gente. Meu cliente fica encantado com isso aqui. E assim, eu entendo que tem gente que está começando, mas vou contar um segredo aqui meu já. Para os próximos meses, né? A partir de setembro, a partir de outubro. A partir de outubro, todos os meus clientes que fecharem comigo, eles vão ganhar um álbum desse. Eles vão ganhar. Só que é óbvio que isso já está incluso dentro do valor que ele me paga. E por que que eu estou fazendo isso? Porque eu comecei a ter uma leva muito grande no início desse ano de pessoas que falavam, não, eu só quero a foto digital. E eu não concordo com isso. Porque eu amo ver a minha filha mexendo nos álbuns. E o que eu percebi? Eu já fiz isso para 3 clientes, né? Que eu dei de presente. Que depois que eu dei isso, no próximo ensaio eles fecharam o álbum. E aí eu agreguei muito valor. Então, para mim, valeu muito a pena. Rodrigo, conta para eles. Quanto que custa isso daqui? Você sabe de qual? Aí que tá, Ludi. Essa é uma estratégia muito interessante. Eu vou explicar o porquê. Nós temos um estudo, digamos assim, eu trabalho com sessões de fotos mês a mês, mensalmente. Tá. E nessas sessões no meu estúdio eu entrego em torno de 5 fotos 15 por 21, certo? Essas 5 fotos 15 por 21, elas têm um custo X, tá? Digamos que eu entregue essas 5 fotos por R$ 150, seja o meu pacote inicial, uma mini sessão, R$ 150, 5, 15, 21.
E aí eu chego pro meu cliente e faço como você fez. Mas a minha sugestão é ir num álbum mais simples, que é o com a capa em sintético. E você chega pro seu cliente e diz assim, olha, aqui tá então esse álbum com a capa em sintético, 5 fotos 15 por 21. De 150 tu passa para R$ 190 o valor da tua sessão. Só de entregar esse álbum em sintético, que é um modelo mais simples, você vai estar ganhando R$ 22 a mais por sessão. A cada 10 sessões você ganhou uma sessão sem fotografá-la. Essa é a mágica do produto, é rentabilizar o serviço. Por quê? Porque quando você consegue agregar valor através da venda de produtos, você consegue aumentar o teu faturamento, aumentar a tua margem de contribuição e ter mais dinheiro para investir. Sim. E daí para investir naquelas outras coisas que inicialmente parecem prioritárias. E aí digamos assim, tá, eu entreguei esse mais simples com a capa em sintético. E aí eu chego para o meu cliente e diz assim, olha, por uma diferença de R$ 50, R$ 60 do teu pacote inicial, eu posso te entregar um álbum com a foto do teu filho, com a cara do teu filho. Nesse outro álbum, você vai estar ganhando R$ 50 pelo menos. E aí a gente tem um estudo, e aí depois você pode partir para um pacote com foto-livro, né? Então, 3 Sim. pacotes. A gente tem um estudo que mais de 80% dos clientes ficam nesse pacote intermediário com esse álbum personalizado. Se 80% dos clientes ficarem nesse pacote com o álbum personalizado e você você vai ganhar R$ 50 a mais por sessão. Se você fizer 10 sessões, você ganhou pelo menos 2 sessões e meia a mais. Então, sem fotografar, apenas agregando os produtos, apenas agregando aquele álbum com a foto daquela criança, sem falar que a mãe vai querer comprar mais fotos avulsas também, ou até mesmo um outro álbum, como a Lud trouxe, porque ela não vai querer ficar com aqueles plásticos soltos. E aí, no final da sessão, principalmente nos 12 meses, que é uma técnica muito conhecida, que meu pai, inclusive, foi um dos precursores quando a gente tinha estúdios, depois, no final dos 12 meses, ela pode dar aquele álbum para a avó, porque ela comprou já o fotolivro da Lud, ela dá para a avó o álbum com as fotos impressas. Então, é uma baita sacada de venda que tu vai agregando. E aí, tu pode oferecer um quadro, pode oferecer um fotoproduto, pode oferecer uma infinidade de outros produtos que vão agregar a fotografia. Com certeza. Eu só quero que vocês entendam que para isso acontecer, vocês precisam mostrar para o cliente de vocês. Ele precisa ver. O Rodrigo, para quem é aluno da Espaço da Fotografia, os portfólios, ele vem escrito assim, ó, bem pequenininho, tá vendo? Portfólio. Você paga 50% mais barato para fazer portfólio. Todos os alunos da Espaço da Fotografia, quando vão fazer portfólio, tem 50% de desconto. Alunos da Espaço da Fotografia têm 50% de desconto para fazer portfólio. E isso, o que está agregando de valor? Eu tenho aqui para poder mostrar para o meu cliente, para ele ver, para ele sentir o desejo, para ele querer comprar. E eu faço uma mesa linda, Rodrigo. Você precisa ver, na hora que eles vão ser recepcionados, eles sentam na mesa com um cafezinho gostoso, porque comer coisa boa faz eles quererem gastar mais, gente. Tudo isso é pesquisa de vendas, tá? E aí eu deixo todos os álbuns expostos para ele poder querer aquilo, para ele interagir com aquele álbum, imaginar o filho dele naquela foto ou o evento dele naquela foto. Então faz toda a diferença, toda a diferença. E eu tenho uma menina que perguntou aqui um pouquinho mais para cima, só para a gente responder ela, o Rodrigo, para não deixar passar, a Giovana Etla, acho que é isso o nome dela. Ela falou assim, eu sou iniciante e o valor para cobrar normalmente para ampliar fotos pelo WhatsApp tira a qualidade da foto. O que eu tenho feito? Quando o meu cliente ele quer que eu amplie fotos dele, eu peço para ele me enviar por link. Então, ele pode colocar no e-transfer, no OneDrive, no Google Drive. E aí você seleciona essas fotos e envia para o grupo Fotosul e ele faz a impressão para você em alta qualidade e não mais com aquela qualidade ruim que tem pelo WhatsApp. Lembrando que pelo WhatsApp você pode enviar a foto como documento, Giovana. Se você envia a foto como documento, a foto fica com uma qualidade muito melhor e você consegue sim fazer a impressão com uma qualidade ótima lá no grupo Fotosul. Quando você entra pelo site, você abre uma aba específica lá no grupo Fotosul que você consegue fazer ampliação de fotos 10 por 15, 20 por 30, enfim, de vários tamanhos. Olha só que legal.
Tem um outro ponto na pergunta dela que eu acho que ela não sabe também como cobrar do cliente. Pelo Eu não vi essa pergunta. Ó, Bora lá, dá algumas dicas aí, que eu depois não vou ler revelo, os eu próximos. não tenho valor para cobrar. Essa pergunta, não sei o valor para cobrar. É, uma coisa que tem que considerar na hora de fazer o valor das fotos, tu tem um custo fixo e um custo variável. A Ludmilla vai saber explicar melhor do que eu. Então, o teu custo fixo é aquele custo que é independente de você fotografar ou não. Por exemplo, o teu aluguel. Então, quanto mais sessões tu fizer naquela estrutura, menor vai ficar o teu custo fixo. O custo variável depende de você fotografar ou não. Por exemplo, montar um cenário é um custo fixo daquela campanha. Por quê? Isso. Quanto mais você fotografar, mais aquele custo vai se diluir. Então, existem custos de equipamento, enfim, a Ludmilla tem mentorias específicas para isso, até vou passar a bola para ela, mas um dado que é muito importante, segundo o meu ponto de vista, é saber quantas sessões você fotografa hoje, ou quanto você fotografa para conseguir formatar o teu custo, né, Lud? Mas eu vou dar uma dica mais rápida e fácil para ela, que eu acho que até para ela não precisar entrar em tantas coisas. O que, que eu te aconselharia? E eu faço isso com muitas das minhas alunas, dos meus alunos aqui na escola. Primeira coisa é, a partir do momento que você escolhe uma empresa, uma gráfica para você chamar de sua, que é aquela gráfica que você confia, que você sempre manda seus álbuns, o que, que você faz? Você pega todos os valores dos produtos que você gostaria de ter. Então, por exemplo, assim, eu, Ludmilla, eu tenho 3 tipos de álbum que eu indico, que eu faço no Grupo Foto Sul. Tenho 3 tipos de capa e eu sei qual que é o valor da folha extra e sei qual que é o valor das impressões 10x15, tudo bem? Eu sabendo esses valores, eu faço uma análise de quanto tempo eu gasto para fazer aquele álbum. Então, por exemplo, eu, Ludmilla, hoje em dia eu faço um álbum numa média de 2, 3 horas, eu consigo fazer um álbum bacana, assim, um álbum bonito de, por exemplo, de um newborn, tudo bem? Então, eu já sei que são 3 horas do meu trabalho que eu tenho que contabilizar ali. Então, tá bom. Quanto custa a sua hora de trabalho? O próximo valor que você precisa entender é quanto você vai colocar de lucro em cima daquilo. Então, você precisa saber quanto custa a sua hora, quanto custa o produto e quanto você vai colocar de lucro. Você tendo essa noção, o próximo passo é você olhar a taxa de entrega. E é muito legal que no Grupo FotoSul, às vezes, eles fazem umas promoções de envio grátis, ou acima de tanto que você compra dentro da gráfica, eles te dão o valor do frete. O valor do frete fica mais em conta. Então, eu vou dar um exemplo. Às vezes, o que eu faço? Eu compro um voucher dentro do Grupo FotoSul. Eu não sei se vocês ainda estão fazendo isso, mas vocês faziam bastante, né? Então, eu comprava um voucher dentro do Grupo FotoSul. Por quê? Porque assim que tem uma promoção de frete grátis, eu já mando vários álbuns para fazer. Final do ano eu faço muito isso, porque eu já sei que eu vou ter um fluxo maior e aí eu tenho um gasto menor com o frete. Então, eu consigo dar ou um desconto maior para o meu cliente, ou mesmo eu consigo ganhar mais dinheiro em cima, porque o frete saiu mais barato. Então, saiba quanto custa a sua hora, quanto custa o produto que você vai vender para o seu cliente, quanto você vai pagar de frete e quanto você quer ganhar em cima. Tudo bem? E aí você tendo essas 4 variáveis, já vai ficar mais fácil para você. É óbvio que quando você tem uma planilha para entender qual o custo do seu aluguel, qual o custo de telefone, internet, compra das coisas, é super importante e a gente está indo para um lado mais avançado. Mas no primeiro momento, você que está iniciando, se você souber essas 4 coisas, vai ajudar muito. Olha só, então eu estava fazendo de graça. Ó, mas eu vou te dar um exemplo, tá? Eu, pensando que uma foto, sei lá, hoje em dia, se você vender, por exemplo, 3 fotos por R$ 20, 3 fotos 10x15, né? Por R$ 20, você já tá tendo um lucro razoável aí em cima, porque o cliente, ele nunca fica só com 3 fotos, né? Ele vai querer mais e mais e mais. O que eu ia falar? Teve mais gente que perguntou aqui. Eu queria trazê-lo de um ponto que, enquanto tu acha a pergunta para a gente conversar, que é o conceito de imagem. Você falou que quando a pessoa come uma coisa gostosa, ela tem vontade de gastar mais. Isso acontece, quando eu falo em imagem, o que te vem à mente, assim? O que te vem à mente quando eu falo em imagem? Me vem lembrança. Não sei para todo mundo se é isso, mas me vem lembranças. Imagem, para mim, remete a lembranças. Lembrança. Imagem de algo me remete a lembrança.
Olha só. Que veio pra você? Ou eu imagino comida, se eu tiver com fome. Justo, olha só, tá certo. Imagem vem do latim imagem, que significa enminhagem. Então, imagem, muitas vezes a gente tem como um momento, uma lembrança, tem como algo que é visível, algo que a gente pode ver. Na verdade, imagem é tudo aquilo que toca os nossos 5 sentidos. Por quê? Porque a nossa mente é uma mente eidética. Eidética quer dizer que ela se estrutura a partir de ideias. E essas lembranças são ideias. Então, quando você toca alguma coisa que te remete, por exemplo, assim, você comeu, sei lá, uma comida que te lembra a casa da tua avó, automaticamente vai vir a lembrança da casa da sua avó. Ou então a gente escuta uma música, aquela história da música que hoje em dia tem muita sofrência. Por que Lembra do sofrência? ex? Geralmente as pessoas lembram de algum relacionamento passado. Só que a imagem, ela é ambígua, digamos assim. Por quê? Porque ela pode ser funcional ou ela pode ser não funcional para o indivíduo. Por quê? Porque naquele momento em que eu escuto aquela música, eu começo a me comportar da forma como eu me comportava quando eu estava naquele relacionamento, por exemplo. Ou então eu começo a me comportar da forma como eu me comportava na casa da minha avó e pego aquele modelo de comportamento e transponho para muitos lugares. Só que o que eu quero dizer com isso? Isso é uma outra seara, digamos assim, um outro espaço. O que eu quero dizer com isso é que quando eu já palestrei inclusive para órgãos sobre o poder da imagem e a imagem como relacionamento, ou seja, como que a imagem pode ajudar nas minhas vendas. Então, partindo do princípio que imagem é tudo aquilo que toca os nossos 5 sentidos, uma experiência é quando nós tocamos os 5 sentidos ao mesmo tempo. Por isso que se fala geralmente da ideia de experiência atribuída a um restaurante. Por quê? Porque na maioria dos lugares, quando você vai, você não tem algo em que a pessoa possa comer. Por mais que tenha a questão do cheiro, da música, a questão estética do lugar, tem uma questão de tato, do toque, enfim, daquela, por exemplo, loja de roupa, da roupa ou da poltrona que você vai sentar. Mas um restaurante em especial, ele toca um restaurante que proporciona uma experiência, ele toca os 5 sentidos ao mesmo tempo de uma forma em que se cria uma lembrança, que se cria aquela experiência. Então, o nosso desafio no nosso negócio, como tu trouxeste ali, eu achei muito interessante, é você conseguir tocar os 5 sentidos do teu cliente ao mesmo tempo, de forma a construir uma experiência, porque assim ele vai ser recorrente no teu negócio. E aí também tem um outro ponto que é quais produtos que trazem para o meu cliente a lembrança de quando ele estava comigo no estúdio, a lembrança do momento da vida dele em que ele fez aquelas fotos comigo. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer o meu cliente na jornada? Uma vez eu assisti uma palestra de uma empresária que ela falou que ela mapeou a persona dela. Eu lembro que na live ontem você falou muito sobre persona. Sim. E entendeu onde que aquela persona passava. E botou no caminho daquela persona vários pontos de contato, ou seja, várias lojas dela, para garantir que o produto dela seria vendido. O que eu quero dizer com isso? Que nós temos que pensar na casa do meu cliente. Como é que eu vou vender um quadro para o meu cliente? Ele vai chegar na casa dele todo dia e para lembrar um momento especial, eu vou ter que vender um quadro para ele. Para entrar de cabeça naquele momento, ele vai ter que ter um álbum na mesa de centro. Ou daqui a pouco, na hora do café da manhã dele, vai ter uma caneca com uma foto do momento especial, ou com a identidade do casamento dele, ou com a identidade da lembrancinha, para quem assistiu. Como que eu vou construir uma imagem em que o meu cliente, sem perceber, vai lembrar de mim 24 horas por dia e vai falar de mim 24 horas por dia? Então, ali, antes de te passar a palavra, ela falou percepção, sensação e emoção. Então, o que acontece? A percepção, a sensação, ela vem primeiro porque é uma etapa inconsciente. Depois se dá a percepção consciente e a gente varia a nossa emoção. Porque, em última instância, a imagem é um psicoemotivo orgânico. Então, o que quer dizer psicoemotivo orgânico? Que a imagem, ela varia a nossa emoção na medida em que a gente investe a nossa energia nela.
E eu falo, a minha mentoria agora aqui na escola, o Rodrigo, ela tá muito voltada para vendas. Porque o que, que eu percebi? Com os anos passando, a escola existe há 16 anos. Nesses 16 anos, Rodrigo, eu transformei fotógrafo, pessoas que entraram aqui que não tinham nenhum olhar fotográfico, que é uma das coisas mais difíceis, transformar o olhar das pessoas. Ensinar a técnica é um processo, mas é um processo que a gente faz muito tranquilo. Mas trazer o olhar, mostrar para as pessoas como transformar aquele momento numa Disney para o cliente, sabe? O cliente ele precisa viver uma emoção mesmo na hora que você está fotografando. Então a gente ensinou muito sobre isso e foi muito legal. Mas eu comecei a perceber que eu tinha fotógrafos maravilhosos que não ganhavam dinheiro. E em Muito. contrapartida, tinha fotógrafos horrorosos, lixo, foto ruim mesmo, com força, e ganhando muito dinheiro. Muito dinheiro. E eu comecei a perceber que o que estava faltando para aquele fotógrafo bom, ou para aquele que estava começando, era aprender sobre vendas. Então, assim, primeira coisa, aprender sobre fotografia. Você precisa aprender a técnica. Então, aprender a técnica. Segunda coisa, você precisa aprender sobre vendas. Se você não vende, não tem como você viver do que você ama. E eu entendo que para muita gente, falar sobre vendas é algo maçante, algo chato, porque vem na memória aquele vendedor chato, insistente, arrogante, que te pega na porta do shopping querendo te colocar para dentro da loja. Só que vender não é isso. Vender é fazer a pessoa sentir a necessidade de comprar. E para isso, você não precisa ser mala sem alça. Você precisa usar de técnicas. E tudo isso que Exato. o Rodrigo falou, para quem não ouviu, escuta de novo a live para vocês ouvirem. Todas essas percepções dos 5 sentidos, elas te ajudam a vender mais. E eu vou falar algumas que eu uso aqui dentro. Quando o meu cliente chega, tem uma musiquinha que remete ao meu espaço. Depois disso, além da musiquinha, a gente tem um cheirinho que a gente coloca. A gente sempre está servindo alguma coisa gostosa para o meu cliente. Para vocês terem uma ideia, no ensaio Newborn eu tenho cerveja sem álcool na geladeirinha. Cerveja sem álcool. E aí você vai falar assim, nossa, mas você gasta muito dinheiro com isso. Não, eu não gasto dinheiro, está embutido dentro do valor. Já faz parte do meu custo. Outra coisa que é a percepção, que é o tátil, é sobre os meus álbuns. Então, por exemplo, esse álbum da Leona que eu mostrei para vocês, que virou meu álbum referência de Newborn, ele tem um material tátil do Rodrigo, que depois ele pode explicar melhor do que eu. Você sabe qual que eu tô falando? Das bolinhas. Sabe qual é, Rodrigo? Uhum. E o que acontece? Principalmente quando as mães vêm com, por exemplo assim, vai fotografar o newborn, mas ela trouxe o irmãozinho e ela fala, ai, não pode encostar. Eu falo, imagina, o álbum é para que todas as crianças possam encostar. E aí eu já crio um efeito na cabeça dela de falando, olha, essa fotógrafa é legal. Ela não tá preocupada se vai estragar o álbum ou não. Depois, no segundo momento, ela fala assim, nossa, ela não tá preocupada porque o álbum não deve estragar fácil. Porque isso vem, eu não preciso dizer isso para ela. Isso vem intuitivamente dentro da cabeça dela, de que o álbum tem uma qualidade boa, que pode mexer. Quando ela passa a mão, ela sente o relevo do álbum, atrai memórias afetivas ali na cabeça dela. Ela vai lembrar sobre isso. Tem cliente meu que chega e fala assim, eu quero o álbum igual o da Leona. É assim que eles falam para mim, eu quero o álbum igual o da Leona. Porque, óbvio, eu uso minha filha como modelo, mas poderia ser de outros clientes e tá tudo bem. O que mais que acontece? Então, cheiro, comida, o toque e o visual. Para quem não se apega muito a isso, o jeito que a gente se veste, o como nós nos posicionamos perante o nosso cliente, faz toda a diferença. Vai dizer se você vai ser o barateiro ou se você vai ser o careiro. Vai te dizer se o seu cliente vai estar de acordo com aquilo que você está cobrando. Então, o que eu faço? Eu tento projetar isso aqui dentro. Então, eu fui investindo aos poucos. Então, quando eu comecei, eu tinha 2 poltronas muito simples. Conforme o dinheiro foi entrando, eu fui separando o dinheiro para isso. Eu coloquei uma poltrona rosa de 2 lugares, uma chaise, sei lá como é que chama. Então, a gente vai... ninguém começa de uma hora para outra. O que vocês precisam entender é que vocês precisam ter uma trajetória. Não é, Rodrigo? Uma trajetória. Vocês podem começar pelo álbum mais simples, mas já pensem em querer o álbum mais caro. Falei muito, eu vou pedir para o Rodrigo explicar sobre esse Não, pátio. Explica, Rodrigo. é um material em especial. Agora a gente vai ter outras novidades quando a gente lançar a cartela nova no Encontrão. Vai ser muito legal.
E o tátil, ele é um produto que imita a pele de enguia. Então, ela tem várias bolinhas que a criança toca e vai tendo uma experiência, né? É um produto, é um material muito bacana. Eu queria trazer, Lud, só para mim também não esquecer, isso que tu trouxe é muito importante. Porque o negócio, ele é um fenômeno que eu sou. Então, se eu vou atender o cliente mais refinado ou o cliente... O que acontece? Não tem certo ou errado, existem tipos de clientes. Se o meu foco é vender bastantão, fazer bastantão, eu vou seguir por uma linha de produto e vou trabalhar mais fisicamente, vou ter um empenho físico maior. Se o meu desejo é atender um cliente mais refinado, ter uma venda qualificada e ter uma disponibilidade de tempo maior, é outro tipo de cliente, é outro tipo de atendimento. Então, o que eu quero dizer é que, em última instância, você precisa definir o teu público, como a Lud trouxe, inclusive em outras lives. E assim, eu tenho uma frase que eu gosto muito que fala: quando você constrói uma casa, a casa te constrói. Então, quando você vai construindo o teu negócio, você vai se construindo junto. Porque eu tenho certeza que a Lud, quando ela começou, ela tinha uma situação. Ela foi tendo outra situação, foi tendo abertura a novas possibilidades que fizeram com que ela conhecesse essas coisas novas. Então, isso é uma coisa para a vida inteira. Conforme a gente vai se é um fenômeno de quem nós somos. Então, por isso que é tão importante nós nos construirmos e, como resultado, o negócio também vai se construindo. E aí tem uma coisa que tu trouxeste que é muito importante, que a venda de produtos, eu digo que ela é uma escadinha. Você começa vendendo foto impressa. Depois que você vende foto impressa, você vai poder oferecer um álbum com plásticos, que é uma opção de entrada, aquele sintético mais simples. Depois você vai indo, você vai oferecendo personalizado. Aí você pode estojo. Aí você vai oferecer um fotolivro. E com o tempo você vai agregando outros produtos que também fazem parte da atmosfera daquele cliente. Por exemplo, presente para os avós, presente para os padrinhos, vai agregando outros produtos. Então é como uma escadinha. Conforme você vai crescendo, você vai mudando o nível de produto. Então acho que isso é muito importante. Antes de abrir para as perguntas e te passar, aqui a Paula perguntou quando começa os fotoprodutos de Natal. Geralmente a gente começa em torno de 60 dias antes da data. Nosso lançamento está previsto para setembro e possivelmente junto com o encontro. Então, quem tiver no encontro também vai ter acesso e vai poder fazer seus pedidos de produtos em primeira mão. Eu vou passar, se alguém tiver alguma pergunta, quiser ir nos mandando, e vou passar para a Ludmilla, então, e fazendo o encerramento da nossa conversa, que já está quase na nossa hora. Gente, passou voando, passou voando. Mas eu queria que vocês aproveitassem para vocês fazerem perguntas, para vocês tirarem as dúvidas de vocês sobre temas. E eu vou pedir um super favor pro Rodrigo. O que eu vou pedir, Rodrigo? Para você abrir uma caixinha de perguntas lá no Stories, seja no seu pessoal ou no do Grupo Fotosul, para que as pessoas possam interagir com vocês tirando dúvidas. Como, por exemplo, o pessoal que está querendo saber sobre Natal. A Helenice falou algumas coisas que eu achei legal. A Helenice falou assim, ó, depois que eu fiz a mentoria com a Lud, que eu fiz aula com a Lud me sugeriu de criar 2 produtos, o físico e o online. E é muito sobre isso, pessoal, de vocês terem as 2 opções. Porque o que acontece? Às vezes vocês não estão vendendo justamente porque vocês nem dão a opção. O cliente ele não tem como adivinhar se vocês não falarem para ele que vocês têm essa opção. E a outra coisa que eu queria deixar de dica aqui, eu não sei se o Rodrigo concorda comigo, mas eu vou falar. Parem de pensar com pensamento pequeno. Pensamento de escassez não vai levar vocês para lugar nenhum. Então é muito comum eu escutar de algumas pessoas assim, nossa, você faz caneca? Que coisa brega. Aí eu falo, brega não ter dinheiro na carteira. Aí o povo fica puto comigo. Mas por quê? Porque eu vendo tudo que meu cliente quiser. Se ele quer camiseta com a cara estampada da criança, eu vou vender. Se ele quer uma colcha com a cara da família, vai ter. Toalha, vai ter. Então não fiquem pensando o que é brega, o que vão pensar de mim. Isso não vai te levar para lugar nenhum. Acredite no produto que você vende. Na verdade, o que eu costumo fazer muito, Rodrigo? Eu não exponho todas essas coisas na internet. Na internet eu exponho meus álbuns. Os álbuns que eu tenho mais orgulho. Os álbuns que eu tenho mais orgulho são os que eu mais posto. E o que eu faço? Quando o cara tá aqui dentro, quando o meu aluno está aqui dentro, meu cliente está aqui dentro, aí sim eu mostro para ele todas as minhas possibilidades. Então, álbum de plástico, Gente, tem um álbum que é de colar. O Rodrigo deu um de presente para minha filha. Depois eu vou filmar ele para você como é que tá agora.
A Leona tem 3 anos. Ela interage com o álbum de uma forma surreal. Ela cola as fotinhos dela, cola tudo torto, eu vou lá, arrumo depois, tal, que eu sou meio sistemática. Mas, tipo, ela cola, ela vivencia aquilo, ela vive aquilo. E isso vai criar memórias para ela pro resto da vida. Existem alguns estudos, depois eu posso procurar melhor onde que aconteceu essas pesquisas, de que crianças que têm o contato com fotos e lembranças da vida são adultos mais felizes. Isso é a gente que está transformando na vida deles. Então, eu faço de tudo para que a Leona viva esses álbuns, essas fotos, num todo mesmo, sabe? Você concorda comigo que esse negócio de ser brega é bobeira, Rodrigo? Ou ou eu que sou Olha mala? que a Natália me mandou palminhas, ele disse que amou a live e a Natália colocou assim, com toda certeza. Tem fotógrafos que falam que não conseguem vender álbum, mas existem muitos pedidos do público final querendo álbum. E não só álbum, tem tantas coisas. Às vezes a pessoa quer uma camiseta, quer uma caneca. No fim do dia, como tu fala, é perfeito, assim, que o brega é tu não ter o que vender. Sabe que eu tenho não ter dinheiro na carteira, porque o que vai agregar valor ao teu negócio, tudo aquilo que você faz, é justamente entender aquilo que o teu cliente quer. E mesmo que você não ofereça, tipo, a gente tem o catálogo, as revistas, enfim, que estão com os fotógrafos, que é para, tipo, poxa, gostei desse produto. O meu cliente, tem camiseta? Olha, não tenho aqui, mas posso, entendeu? Vai no Sim. catálogo, mostra, interage. Porque no fim do dia, o que importa é o gosto do nosso cliente. Eu tenho até uma experiência muito interessante nisso, que às vezes a gente quer pôr aquilo que a gente acha que vai dar certo. Só que É isso. a gente esquece de que tem aquilo que o cliente busca, aquilo que o cliente que para o cliente já deu certo. Então eu acho que é possível conciliar o que a gente gosta, só que até a gente conseguir construir na mente do cliente a ideia a partir daquilo que a gente gosta, a gente tem que vender o que o cliente gosta. E aí, com o tempo, conforme a gente vai se refinando e refinando o nosso negócio, também o nosso cliente vai se refinando. Vai, é o posicionamento. Você vai adaptando o seu posicionamento. E seu posicionamento vai fazer toda a diferença no mercado. As pessoas vão te conhecer por aquilo, pelo seu jeito de falar, seu jeito de agir, de se vestir, do estilo de foto que você faz, que agrada mais a alguns do que os outros. E como o Rodrigo falou no começo da conversa, ele falou até agora aqui no finalzinho também, não existe certo e errado. Eu ouvi muitas pessoas falando assim, fulano cobra barato, tá prostituindo a profissão. Muito pelo contrário, meu povo, não existe certo ou errado. Existe público para todo mundo. Existe público para todo mundo. Existe, sei lá, vou dar exemplo, uma pessoa humilde não tem direito de ter foto, meu povo? Lógico que tem. Todo mundo tem direito de ter foto. A gente precisa sair da nossa arrogância, sabe? Desse conceito que só a gente tem razão. A diferença entre quem cobra barato e quem cobra caro é a quantidade de trabalho. Quem cobra barato vai ter que trabalhar muito mais para conseguir fazer R$1.000. E quem cobra mais caro, quem já cobra R$1.000, vai ter que fazer um ensaio. Então essa é a diferença. E às vezes é um processo que esse cara que cobra mais barato precisa passar, precisa viver para ele aprender, para ele valorizar o trabalho dele mesmo, para ele ter mais autoconfiança. Então não fiquem julgando o coleguinha, sabe? Se tá te incomodando tanto, estende a mão para ele e ajuda ele. Eu falo isso sempre aqui. Sabe que Ajuda! Tem uma cliente nossa que agora vai fazer um curso para fotógrafos iniciantes, justamente para qualificar os concorrentes dela. E eu disse, olha, meus parabéns. Legal. O mercado cresce como um todo, né? Lud, tem uma pergunta para ti da Yasmin e a Simone, acho que também mandou uma pergunta, e aí depois eu acredito que a gente possa... Tá, encerrar. Vamos lá. Então, para finalizar, meu povo. Minha opinião, para Yasmin, eu não costumo vender coisas dentro do meu estúdio. Eu acho que é um momento da vivência dele quando ele tá ali dentro do meu estúdio. Então, eu não quero que ele saia daqui tendo que comprar pelo café, sabe? Ou pela bolachinha. Então, eu gosto de atender ele na plenitude mesmo. Eu quero que ele saia daqui falando, caraca, tinha... E eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou por isso. Esses dias eu fui fazer os cílios e a menina, na hora de me atender, ela me serviu um cappuccino que tinha Nutella na borda, granulado e chantilly em cima. Quando eu recebi, parecia que eu estava numa cafeteria. E aí eu juro pra você, a minha primeira pergunta foi, quanto é?
Ela, não, imagina, é do estúdio. Gente, parecia que eu não tinha pago nada pelos cílios. Eu fiquei tão feliz com o cappuccino, com o chantilly, com a Nutella, que eu não sei mais o que veio, que pra mim aquilo ali era um presente. E eu costumo fazer isso de agradar as pessoas. Então, por exemplo, no álbum, quando o cliente compra o álbum, eu dou uma página. Eu adoro dar presente para as pessoas. Dar presentes para as pessoas agrega valor, meu povo. Então, por exemplo, quando o cliente fecha um álbum comigo, eu dou uma página a mais. É tão barato página a mais, gente. Eu dou uma página a mais. Eu costumo ou dar, por exemplo, casamento, e eu fico muito amiga do cliente, eu já sei que ele vai vir neném, vai vir batizado, vai vir não sei o quê, eu dou a caixa de presente. Então, por quê? Para ele ter onde guardar aquele álbum tão lindo que ele já comprou comigo. Então, eu agrego valor. Eu agrego valor. Eu falo que isso chama over delivery. Quanto mais a gente dá para o nosso cliente, melhor é. Eu faço isso até nas mentorias. A mentoria comigo tem 6 aulas. O meu aluno não vai ter só 6 aulas, ele vai ter 7, vai ter 8, vai ter plantão de dúvidas, vai ter coisas para ajudar ele. E a outra coisa que falaram aqui foi sobre... Espero que eu tenha ajudado. E a outra coisa que falaram aqui é sobre boleto. Boleto é algo que eu... Para comprar álbum, você consegue pagar no boleto? Consegue, não consegue, ô Rodrigo? Sim, hoje nas plataformas existem várias formas de pagamento, né? Depende muito da região, como funcionam, assim, existem possibilidades nesse sentido. E se pode fazer no cartão também, parcelado. Hoje... Eu sou a favor do cartão. Eu não sei como é que é pra vida de você. Pra mim é Pix ou cartão. Pix ou cartão. O Pix porque, tipo, é certeza que você vai receber, cai na hora. Esse negócio de Pix programado não existe. Então, tipo, programou Pix é porque estão te enrolando. Então, Pix é pra cair na hora. E cartão de crédito veio para facilitar a nossa vida. E existem 2 opções. Você pode fazer pela plataforma, que tem os juros da plataforma. Então, cada parcela vai ter uns juros. Ou você pode pegar uma maquininha para chamar de sua. E aí você fica com os juros para você. Você não repassa os juros para o cliente. Também é uma possibilidade. Eu gosto mais dessas 2 opções. Pix ou cartão de crédito. Eu acho mais garantido do que o boleto, sabe? O boleto me dá um pouquinho de medo, assim. A não ser que, por exemplo, assim, aqui na escola tem um curso profissionalizante. No curso profissionalizante, o cara pode fazer no boleto. Mas não sei se para fotografia seria... Ai, mentora favorita, adorei, adorei, adorei. Rodrigo, quero te agradecer. Eu que agradeço. Só elogios para você. A Lúdia acho que vai salvar, se compartilha conosco, que a gente deixa aqui no perfil também. E nos vemos dia 7 de setembro para o 17º Encontro Nacional do Grupo Fotosul. E o palco toca da Ludmilla. Me aguentem. Quem não puder participar do congresso, eu aconselho a visitar o site, entender um pouco sobre como é, porque às vezes você está achando que você não pode participar porque é longe ou porque você não vai ter condição de pagar, mas tudo dá-se um jeito nessa vida, meu povo. Todo mundo que usa palavras como não é minha hora, não é meu momento, não tenho dinheiro, estão procurando desculpas para crescer na vida. Não usem essas palavras para travar o conhecimento de vocês, para travar a evolução de vocês. Congressos de fotografia agregam valor. E eu não estou falando só do Rodrigo, eu estou falando de todos os congressos. Congresso de fotografia agrega valor para a sua vida. Eu super incentivo todos os alunos aqui. Às vezes a gente doa até alguns ingressos aqui, justamente porque a gente acredita que para vocês isso é muito importante. Conhecer pessoas novas, fazer network, agregar conhecimento, agregar valor para a vida de vocês. Não usem palavras para atrapalhar a vida de vocês. Não é meu momento, não é minha hora, não tenho dinheiro. Isso só mostra que vocês estão arranjando desculpas ou estão com medo. Ó, a Penélope tá com nós aí também. A Penélope vai estar palestrando no evento. Vai fazer uma live comigo também. Vai ser um sucesso. A Penélope vai estar fazendo um workshop também no dia seguinte das palestras. Que legal. Já fiz um convite para o pessoal. E aí aqui E uma coisa, Lud, que você trouxe é muito importante. As pessoas não sabem qual é a lógica do dinheiro. Eu vou contar a lógica do dinheiro. A lógica do dinheiro é nunca ficar parado. O dinheiro sempre precisa ser investido para que se torne algo ainda maior. Então, quando você faz o seu portfólio, você investe um valor para fazer outros 10 álbuns para todo mundo, 20 álbuns, 30 álbuns. Quando você investe, o dinheiro não pode estar parado. O dinheiro tem que estar produzindo algo maior. Então, acho que isso é um baita aprendizado para a gente. É isso mesmo.
E, e para quem nos acompanhou até aqui, quiser conhecer um pouco mais sobre a empresa, chama a gente ali no Instagram. A gente vai estar trocando ideias, trocando experiências e auxiliando vocês a fazerem belos negócios no mercado da fotografia. Rodrigo, mais uma vez, muito, 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 muito obrigado. Já fica meu convite que depois do congresso eu quero uma outra live para a gente atualizar todo mundo, falar de dicas, coisas que aconteceram no congresso e também dos produtos novos que vão ser lançados lá. Vamos fazer Então, nos acompanhem. presencial. Gostei, hein? Vamos Gostei. fazer. Beijo, muito obrigada. Eu vou ficar só mais 5 minutinhos aqui com eles que eu vou fazer um resumo da live, tá, Rodrigo? Pode sair, fica à vontade. Meu povo, então, como todo final de live, eu adoro fazer uma revisão do que a gente viu, do que a gente falou, sobre o que vocês podem agregar aí na vida de vocês. Primeira coisa que eu acho muito legal de falar é que o Grupo Fotosul, além de fazer álbuns, eu falo que eles fazem quase que uma obra de arte. Eu vou mostrar para vocês. Olha isso aqui. Vê se isso aqui não é uma obra de arte. Uma obra de arte. O jeito que a gente entrega para o cliente é o álbum dentro da caixa. Aí, num primeiro momento, a gente pode pensar assim: ah, eu nunca vou conseguir vender um negócio desse. Se você não tem, você não vende. Portfólio é algo muito importante para poder aumentar as nossas vendas. Outra coisa muito... O congresso vai ser no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo. Eu não sei seu nome, mas vai ser lá em Passo Fundo. Para saber mais, você pode entrar no site do Grupo Fotosul e eu também posso colocar um aviso aqui embaixo contando um pouquinho sobre o congresso depois. Então, continuando. Ter portfólio, isso vai fazer total diferença. E é muito legal você ter um portfólio um pouco diversificado. Ter um portfólio mais simples para aquelas pessoas que não querem investir tanto em álbum, porque elas ainda não conseguem perceber o valor que aquele álbum tem, e ter um álbum mais elaborado. Para quê? Para que o seu cliente ele possa ver desde o mais simples até o mais incrível. E aí, o que vai acontecer nesse momento? É importante que vocês comecem a se posicionar. Para quê? Para vocês mostrarem e criarem a consciência no cliente de vocês, porque é vocês que vão ensinar para eles o que é legal de ter, quais são as possibilidades do mercado, para vocês agregarem valor. Então, para agregar valor, vocês precisam ter produtos diferentes para poder mostrar. Então, escolham os produtos, entrem no site do Grupo Fotosul, escolham os produtos que mais agradam vocês para vocês poderem divulgar, para vocês fazerem um portfólio, terem impresso para o cliente poder encostar. A gente também falou muito sobre criar experiência para o cliente, porque o cliente tem os 5 sentidos envolvidos para você conseguir vender mais. Então, o tato de encostar num álbum, eu falei sobre um álbum meu que tem uma parte tátil mesmo, onde a gente consegue sentir todo o álbum e as crianças interagem de uma forma mais especial. A gente falou sobre cheiros, então um perfume. Eu antigamente fazia isso e agora ficou na minha cabeça, eu vou voltar a fazer. Espirrar cheirinho no álbum para quando mandar para casa do cliente. Para quê? Para ele receber esse álbum e sentir aquele cheiro gostoso, remeter a memórias, a lembranças. O Rodrigo falou muito sobre como funciona essa coisa de imagem na cabeça da gente, de como a gente personifica, né? Ela vira real a partir do momento que a gente imagina. A gente falou também sobre cheiro, música, comer. Eu adoro dar comida, bombom, essas coisas para os meus clientes, para que eles tenham esse momento de nossa, que gostoso essa comida, que gostoso, que delícia. Dá vontade de comprar mais, de consumir mais. Eu fiquei de contar uma história que aconteceu comigo na hora que eu estava fazendo a live com o Rodrigo. Acabei não contando, vou contar agora para vocês. Meio do ano, um pouco antes do meio do ano, a gente teve uma chuva muito forte em São Paulo, mas muito forte mesmo. E tipo, telhados, um monte de coisa quebrada pela cidade e tal. E o que aconteceu? Largaram uma das minhas portas. A porta do meu estúdio é uma porta de madeira. E largaram ela um pouco aberta. E o meu estúdio foi inundado. Meu estúdio não, meu escritório foi inundado de água. E quando eu digo água, era tinha uma camada assim, ó, dessa altura de água em cima da minha mesa de madeira. Minha mesa até afundou um pouco, para vocês terem uma ideia. E tinham vários álbuns em cima da minha mesa. E alguns dos álbuns que não eram no Grupo Fotosul estragaram, triste. Na verdade, eu tive 5 álbuns que tiveram problema. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui para mostrar. Mas esse daqui é um dos álbuns que foi feito pelo Grupo Fotosul, que ficou submerso.
tá? E eu tô falando de um álbum de plastiquinho, né? E aí, o que que aconteceu? Eu só tive uma pequena avaria nele aqui em cima. Vocês estão vendo que ficou um pouquinho manchadinho da água? Muito pouco. Isso tem a ver com a qualidade do produto que a gente compra. Se fosse, talvez, com uma outra empresa que eu estivesse fazendo, o que que teria acontecido? Eu teria perdido todos os meus álbuns. Uma tristeza, né? Até os álbuns com caixa de madeira não estragaram. Tô valorizando o produto deles porque é bom de verdade. Eu não ganho nada com isso, tá? Ele não tá me pagando nem nada. É porque realmente é bom, faz diferença. Então, você ter um produto de qualidade é muito legal. E eu fico imaginando, por exemplo, na casa do cliente. A criança derrubou um copo de água sobre o álbum. E o álbum continua intacto, não vai estragar. Então, eu não tô falando para colocar embaixo da piscina, né? Da água da piscina. Mas eu tô falando desse tipo de coisa que pode favorecer pra gente, sabe? O que mais que eu gostaria de falar? Eu gostaria de falar que vocês precisam aprender a se posicionar, porque isso vai facilitar nas suas vendas. Na mentoria que eu estou dando, eu falo muito sobre isso. Por quê? Porque você entender para quem você está vendendo, o produto que você vai entregar, vai fazer toda a diferença nesse processo de você vender o produto certo para o seu cliente, sabe? Para ele ficar feliz de verdade com o que você está entregando. Falei muito, meu muito, muito, muito obrigada por todo mundo que está aqui me assistindo, que assistiu o Rodrigo. Eu só tenho gratidão para mandar aí de energia para vocês. Que vocês possam, quem não conseguiu assistir a live inteira, que vocês possam assistir, vou deixar gravada. E se vocês tiverem pergunta, lembrem que eu pedi para o Rodrigo deixar uma caixinha de perguntas lá para vocês poderem encher ele de perguntas, tirarem dúvidas com ele sobre álbum, sobre o congresso. E eu também estou super à disposição de vocês. Também vou deixar uma caixinha de pergunta hoje. É isso. Beijo, muito obrigada. Um bom dia para você. Um início de mês incrível, muito iluminado. Tchau!